Bom dia, bom dia, bom dia! Glória a Deus! Estamos ao vivo para mais uma live na presença do Senhor. Glória a Deus! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas para mais um dia. Você já deitou a sua cabecinha lá no colo do Pai, já pediu a bênção para Ele, dizendo: ó Pai, sem sua bênção, sem sua presença eu não vou. Seja muito bem-vinda, minha irmã querida, que bom ter você aqui. Glória a Deus pela tua vida, pela tua presença. Essa é minha irmã, essa bênção nas nossas vidas. E juntas estaremos aqui para mais uma Deus. Olá, mais um dia. Gente, Na presença do frio na pele, mas a alma tem que estar quente na presença do Espírito Santo. Exatamente, Porque eu fiz exatamente. fogo no fogão a lento aqui na minha cozinha quentinha, aqui ó, tô até para ficar até sem blusa. Olha só, Jacinta chegando, seja bem-vinda, minha querida. Que bom ter Isso você aí. aqui conosco. Tá muito frio, né? Mas ainda bem que nós temos a presença do Pai aqui conosco, o Espírito Santo, o Pai, Filho e Espírito Santo. Estamos aqui com seus anjos. Eu Aqui já tá orei. 4 graus, a sensação de um negativo. Olha só, né? Mas eu já pedi que o Pai colocasse os anjos lá acordando cada uma das filhas que precisavam estar aqui, que querem estar aqui, eu tenho certeza. E isso é muito gratificante saber que tá muito frio, mas graças a Deus a gente tem roupa quentinha, né? A gente tem uma casa para morar, temos uma cama quente. Glória a Deus por isso, né? É essa parte que eu vejo que agora é o momento da gente pensar e ver como tem que estar na presença do Senhor, como Ele é maravilhoso, nosso Pai. Nós estamos respirando com todo esse frio, nós temos bem vestidinha, nós temos aqui, e aqueles que estão no oxigênio lá no hospital, nós não precisamos pagar a nossa respiração, então nós temos que ser gratos, não é? Tem que agradecer a Deus pela vida que Ele está dando para nós. Nós que tem que agradecer que Ele está ali fortificando a nós, porque nós não é que nós conseguimos por conta pela nossa força. Por isso que eu digo, é espiritual. A gente que tem que estar na presença dele para nós aquecer o nosso coração, a nossa alma, fortificar. O café da manhã, primeiro de tudo, é para ele. A oração, agradecer o dia. Tá frio, obrigado por ser frio, Senhor. Glória a Deus por ser frio. Mas eu tô aqui porque o Senhor me sustentou e vai me sustentar sempre. Eu e minha família e todos os filhos dele que buscar a presença dele. Porque eu posso até orar para uma pessoa, mas se ela não buscar, não dar liberdade para o Espírito Santo entrar, a coisa não vai funcionar. O que está passando é o que está fazendo. Então eu acho que tudo, Deus está dando oportunidade para cada dia a gente tem que parar e pensar. Eu paro e penso, digo, meu Deus, como eu sou grata a Deus por tudo que eu tenho, meus filhos, minha casa, minha vida, tudo saudável. Uma se queixando que está com câncer, a outra está com falta de ar, problema pulmão, blá, blá, blá. Eu aqui, minha casa, não tem problema, em nome de Jesus. Exatamente. Porque eu sirvo o dono do ouro e da prata, que ele também é dono da saúde e de tudo, ele é. Então, a gente está aqui para agradecer. Vou esperar um pouquinho, fazer a oração, ver se entra mais alguém. Sim. Enquanto tu faz o comentário, tá, Eliane? É bem isso, minha irmã, que muitas vezes a gente está tão confortável, tão bem, né? Não tem umas necessidades básicas, porque isso é necessidade básica, né? Ter uma casa para morar, uma cama quentinha, né? Poder acordar ali e ter alimentos, tomar o shima. E muitas vezes a gente esquece que tudo isso é graça, que a gente só tem porque Deus nos deu isso. Seja bem-vinda, minha nora maravilhosa, abençoada. Então, nós só temos isso pela graça do Pai. Que se a gente for pensar em merecimento, eu fiz para merecer. Não, tudo é graça do Pai. Inclusive as condições, né? E eu e você, a gente tem a experiência da nossa infância, que a gente não tinha a abundância que nós temos hoje, né? E que Deus nos trouxe até aqui. Eu, você, os nossos irmãos, né?
Ele cuidou de nós, ele cuidou, então assim, a gente, humildemente, a maioria era humildemente que estão nessa live quando era na infância nossa, há 50 anos atrás. Mas os pais eram, tipo, a gente tinha pouquinha coisa, tipo uma cobertinha nesse frio, que era muito mais frio naquela época que hoje. Não tinha uma meinha para pôr no pé para ir para a escola, hoje reclama, hoje tem tudo. Então eu paro para pensar, meus filhos hoje estão todos casados, não reclamam nem os teus, mas a gente veja muitas crianças ali tem tudo e estão reclamando para ir na escola, que não vão levantar. Mas daí, aonde que entra, eu penso, a disciplina do pai e da mãe, buscar a presença do Senhor para poder lidar com os filhos. Não é fácil hoje lidar com os filhos, você que trabalhou com criança, a Carmen que está na live aí, mas hoje os pais têm que estar estruturados na presença do Senhor e eles também não querem, né? Não querem ter esse cuidado. É tão triste, mas é uma realidade que nós estamos vivendo hoje, né? Então, assim, eu convido muita gente a participar na live para escutar uma palavra, escutar tudo que a gente vem falar aqui, nada da nossa live, porque nós sempre pedimos orientação antes de entrar na live, que a gente quer falar o que Deus quer que nós falamos, que nós também queremos aprender com o que Ele quer que nós falamos, porque nós não somos merecedores de nada, nada, nada. Nós não somos merecedores. Isso não é quem merece, é só o Senhor Jesus que merece a nossa louvor, a nossa oração, e a gente acaba deixando de lado. Exatamente, né? Então, vamos, né, lembrar sempre de agradecer a Deus, né? Saber, lembrar da onde, pelo menos nós, né, da onde a gente vem, aonde que Ele nos trouxe. E aí, isso também aumenta a nossa responsabilidade como filhas amadas do Pai, de transbordar na vida das pessoas, né? E a gente fazendo essa live aqui, para transbordando na vida das pessoas o que Deus já nos tem dado, mas principalmente para sermos tratadas por Ele, né? Porque toda vez que a gente vem aqui, que a gente declara a nossa fé, que a gente é exemplo também para outras pessoas, né? Não porque nós somos as melhores, muito pelo contrário, né? Que nós entendemos que nós somos servas, que nós somos filhas, que nós somos obedientes e precisamos ser cada vez mais obedientes. Para quê? Para fazer a vontade do Pai. Porque Deus nos trouxe aqui por um propósito. Propósito dele. Ele só nos colocou aqui porque ele tem algo. E se esse algo é estar aqui acordando mesmo frio, para poder estar aqui na presença do Pai, para compartilhar com outras irmãs, né, o que Ele tem feito na nossa vida. Dizer que, né, o quanto que Ele, pela sua graça, tem nos transformado, e não só nós, né, tem alcançado a nossa descendência, os nossos filhos. Então a gente aumenta essa responsabilidade de realmente, de falar, né, de transbordar, de dizer e ser grata a Deus, ser grata ao Pai. Obrigada, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. E a gente crê e a palavra diz que a partir do momento que a gente aceita e que a gente serve a Deus, a gente vai entendendo, Ele nunca vai desamparar um justo, né? Um filho que se prostra aos seus pés, que coloca ele, né? Buscar primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. O que é o todo mais, o tudo mais? É aquilo que a gente nem, além da nossa necessidade básica, né? Porque isso Ele tem nos dado, e glória a Deus por isso, que é isso que a gente estava falando, né? Nós temos uma casa para morar, uma cama quentinha, alimentos, né? Isso é o básico, né? E aí, o tudo mais, Ele nos deu uma família, nos deu filhos, nos dá netos, nos dá amigos, nos dá nora, enfim, olha o todo mais. E o todo mais é o todo mais, né? Que vem muito além daquilo que a gente não consegue imaginar. Então, vamos iniciar a nossa live hoje aqui. Nós temos uma convidada hoje, a Leia vai participar. Amém. Glória a Deus. Então, hoje a gente vai estar falando, né, ainda eu como terapeuta eu não quero fugir disso, porque eu entendi o quanto que a dependência emocional nos afasta de entender
aqui falando, de entender a graça do Pai. O quanto que a dependência emocional nos tira do caminho do propósito de Deus. E isso é um sequestro, né, mental que acontece já desde o ventre materno. E ainda tem as questões, as iniquidades dos nossos pais, que vem se repetindo na vida da gente, e a gente, a maioria das vezes, ficamos presos. Então, hoje também quero trazer, né, para alguns sinais para você identificar, né, quais são as dependências emocionais ocultas que muitos de nós vivemos, e muitas vezes chegamos ao ponto de culpar Deus porque a minha vida não flui, porque as coisas não acontecem na minha vida. Eu oro, eu peço, eu sou boazinha, eu sou, né? E as coisas não acontecem. Para a gente entender que muitas vezes o inimigo nos sequestra aqui, e a ciência prova, de certa forma, que as coisas, as sensações, os sentimentos bloqueiam a nossa alma, que a nossa alma tem que ser livre, se conectada com o nosso espírito, e a gente não consegue por conta de informações, sensações que a gente captou com os nossos 5 sentidos, e a gente fica realmente travado. Né? Travado, não, às vezes não fisicamente ali, que infelizmente tem bastante pessoas travadas numa cadeira de roda, numa cama, mas tu tá andando, tu tá fazendo as coisas, mas tu não consegue sequer aceitar o que a palavra diz que nós somos filhos, que nós somos amados, que nós somos aceitos, aprovados e autorizados pelo Pai. E quando Paulo escreve lá em Romanos 12:2, que eu gosto de citar porque isso é o que abre a mente, né? E um dia, se tiver oportunidade, te convido, leia Romanos, né? Principalmente o Romanos 12, que vai complementar isso. Quando Paulo adverte e orienta os romanos dizendo: olha, pessoal, mais ou menos assim, não vos conformeis com este mundo, não se conformem com a situação que vocês estão vivendo, né? Busque entendimento. Aonde, gente? Em primeiro lugar que a gente vai buscar entendimento é aqui. É com outros irmãos, compartilhando, ouvindo outros irmãos que têm, digamos assim, um degrauzinho a mais, que já acordaram, despertaram para a vida, já foram buscar. Né? Por que ele diz isso? Porque é só assim. Ninguém vai ao Pai senão pelo Filho. Né? Jesus disse: ninguém vai ao Pai senão por mim. E aí, aonde que está? Né? Pra gente, então, meu convite hoje é isso. E eu vou compartilhar com vocês alguns sinais, como você vai perceber, identificar sinais ocultos, né? Então, que a gente tem que estar atento, a gente tem que pedir a presença do Espírito Santo. Para quê? Para conhecer. Paulo já diz: conhecer qual é a boa, perfeita vontade do Pai, né? De Deus. Então, a gente precisa estar atento, sim. Precisamos renovar, é aqui na nossa mente. Tá certo? Seja bem-vinda, então. Cris. Vamos fazer a nossa oração. Vamos levar declarando a Deus. Vamos levar o pensamento a Deus, colocar o que nós queremos para hoje na presença dele, entregar a você, na mão do Senhor. Pai querido e amado, quero te agradecer mais essa oportunidade, Pai, para nós poder estar aqui com as tuas filhas, Pai, te buscando a tua presença, Pai, que vem olhar por nós, Pai, vem da sabedoria, Pai, vem do entendimento, Pai, o que o Senhor quer conosco, Pai. Nós não queremos fazer nada que seja nossa vontade, sim a tua vontade, Senhor. Toca no coração de cada uma que está nessa live e o que vão assistir. Dá sabedoria para a Elioni, Pai, tudo que ela veio falar, que seja tua vontade, não a dela, Pai. Cada vez mais, Pai, tudo que eu vou falar seja tua vontade, não a minha, Pai. Assim eu te peço e te agradeço por esse dia lindo, maravilhoso, Pai. Em nome do teu filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, Cris. É isso aí, minha querida. A paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todos nós, né? Então, tá preparado? Vamos esquentar a alma, vamos ativar o nosso cérebro,
O Daniel Goleman, que é um dos primeiros escritores da inteligência emocional, ele fala que quando a gente faz isso aqui, a gente está ativando, dando comando para o nosso cérebro ficar preparado. Te prepara que aí vem coisa boa, vem novidade, né? Amém. Então é isso. Para a gente despertar, porque acordamos, muitos ainda estamos sonolentos ou estamos com os pensamentos, muitas vezes voltado para os nossos desafios diários, né? Eu tenho que fazer isso, e aí as primícias, né? Que é o que a gente faz aqui. Esse momento de estar É aqui. que eu digo por isso que a pessoa tem que sentar e prestar atenção no que a gente vai falar, porque não somos nós que vou falar. Não adianta eu estar escutando e fazendo um serviço, a mesma coisa que tu está escutando a música, tu não está nem aí com o que a gente está conversando. Porque se tu não prestar atenção, tu não vai entender o que a Leonie está explicando, o que eu complemento, porque tem pessoas que ficam fazendo serviço, tira aquela meia horinha para o Senhor, meia horinha, senta ali e presta atenção, porque o que a gente está falando, não podemos ser, o inimigo é tão sujo que não vai deixar tu entender nada, o que estão falando não tem graça. Não tem graça para ti que não busca a presença. Quando tu busca a presença, vai ter graça sim, porque é coisa da graça de Deus. Tá? Então tem que sentar, tem que parar um minutinho, meia hora, tirar para Deus, que esse momento tu tá tirando para o Senhor, porque nós estamos falando da palavra, da Bíblia. Se tu não leu a Bíblia, da Bíblia. A gente não está falando nada aleatório, porque fulano contou, porque disse dizer. Nós estamos falando o que foi estudado, tiremos tempo para estudar, para aprender, para a gente falar para vocês que vocês não tiram tempo para ler uma palavra. Duvido alguém que leu o que a Eliane passou a quarta-feira. Eu acredito que não. Que tirar, eu vou ler. Porque elas mesmas dizem, não, a gente vai dizer, não tive tempo de você não lê aquela hora, não lê mais durante o dia. Não assisti a live agora presencial, depois eu assisti, não assiste não. O inimigo te tira totalmente o foco. Então nós temos que resistir. Resistir para estar na presença, porque nós tiramos o nosso tempo para vir falar orar com vocês, aprender com vocês. Sento meia horinha para 6 horas até 6h30, daí tu vai ver como tem fundamento, vai ficar até 7. Que passa que é um risco e vai render muito mais os teus afazeres depois. Exatamente, é bem isso para a gente ficar. É tudo aqui, meus queridos, vocês já sabem disso. Mas eu sei que a gente esquece assim. Começa por aqui. Nós precisamos dar esse comando para nossa mente. Agora eu vou ficar aqui atenta. Eu vou dedicar. Gente, por isso que é premissas, que é isso que o Pai quer, né? Da gente ficar na presença dele. Estamos aqui compartilhando, né? E glória a Deus quem fica. Por prazer, por querer crescer, por poder entender isso. Né? Porque senão, quando a gente não faz isso, né, a gente não memoriza. Mas bora lá, eu creio que cada uma das pessoas que está aqui, de um jeito ou de outro, estão interessadas e querem buscar a presença do Senhor, já entenderam que nós precisamos dedicar um tempo a Deus. As primeiras horas que a gente está acordado do nosso dia, a gente já vai aos pés do Pai, ao colo do Pai e dizer: Pai, sem sua bênção eu não saio daqui hoje. Né? Precisamos ser filhas mimadas. Mas hoje o nosso tema, então, como identificar, né, os sinais ocultos da dependência emocional. Que sinais são esses? De que forma, né? Os sinais ocultos da dependência emocional são o quê? São comportamentos. São comportamentos e sentimentos que muitas vezes parecem até amor pelos outros, cuidado e muitas vezes até lealdade. Mas, na verdade, o que são esses sentimentos? Né? Eles revelam desequilíbrios internos ou o nosso bloqueio de identidade. Então, esses sinais, eles costumam estar enraizados, né? Essa dependência emocional, ela está enraizada em feridas. Que tipo de feridas? Que nós somos sequestrados lá no ventre materno, a rejeição. Lembra que eu sempre falo das 5 feridas que Freud trouxe
né, que Deus permitiu que um cientista, um pesquisador, um homem trouxesse para quem não entende ainda no espírito, né, vai entender aqui na razão, no pensamento, né? Que o primeiro sentimento, sensação que a gente vive no ventre da mãe é a rejeição, depois vem o abandono, depois vem a manipulação, depois vem a humilhação e depois vem a traição. É nessa sequência porque acontece, por exemplo, a rejeição no ventre materno, o abandono é na fase da amamentação. A manipulação, a gente aprende a manipular os outros ali quando a gente está depois do desmame, ali naquela fase que a criança começa a conversar, se movimentar, ser engraçadinho. O quarto é lá na fase do desfraude, que é o abandono, a dor do abandono. E o quinto, a dor da traição, é quando a gente já está indo para a fase de até 5 anos, muitos até 7. Então, são sentimentos, sensações que a gente vive e a gente vem para o mundo com essas dores. Então, assim, ó, como que um dos sinais ocultos da dependência emocional, qual é? Aquela criança, aquele adulto, né? Aquela criança que sofreu com mais força um desses cinco viveu essas sensações. Gente, porque sensação, muitas vezes a pessoa não vive ali na carne. Ela experimenta uma palavra, alguma situação que vive e o cérebro aceita como verdade isso. Às vezes não aconteceu de fato uma criança ser literalmente abandonada. Pode acontecer, ou rejeitada pela mãe, porque acontece no ventre. Mas foi um momento que a mãe viveu ali, que ela viveu a sensação que ela não podia viver, que ela tinha que ficar quietinha, que ela era indesejada naquele momento. E aí vem com isso. E aí se manifesta quando? Na nossa vida adulta. Preste atenção se a tua vida, de alguma forma, você consegue se identificar. E aí depois, como é que a gente resolve isso, né? Então, por exemplo, se você é uma pessoa que tem muito medo de desagradar os outros, né? Você, aquela pessoa que vive dizendo, né? Sim, quando eu gostaria de dizer não. Para não desagradar, sim, eu faço, eu vou fazer, eu vou lá, né? Por quê? Está sofrendo. Esse é um dos sinais ocultos de uma dependência emocional. Quando eu não consigo dizer para uma pessoa, porque eu tenho dependência emocional com ela, né? Eu não quero desagradar essa pessoa. E aí mesmo, por que eu faço isso? Porque eu não sei quem eu sou de verdade. Eu não sei qual é o propósito que Deus tem para a minha vida. Porque quando nós entendemos que nós somos filhas amadas, a gente não vai se submeter a outro ser humano. A gente vai fazer por amor, entendendo que se eu sou filha, aquela pessoa também é filha. E não por subserviência, obediência cega. Principalmente que aquilo me desvia do propósito pelo qual eu estou aqui. Então eu fico obedecendo ao outro, mesmo não concordando muitas vezes, isso é triste, né? Achando, mesmo que a outra pessoa, o que ela está fazendo não é certo e aquela pessoa concorda por medo de não desagradar, por medo muitas vezes de ser abandonado ou rejeitado por essa pessoa, ou essa pessoa está manipulando, né? Porque daí muitas vezes a pessoa pensa, essa pessoa que está nessa situação, ela pensa assim, se eu não fizer, o fulano vai se afastar de mim, não vai mais. Daí é um desses 5 dores que eu falei, da dependência emocional. Ela vai me rejeitar, não vai mais querer ser minha amiga, e é muito importante, muitas vezes um relacionamento bem conturbado, bem doentio, e a pessoa fica ali ainda nesse relacionamento. Então preste atenção se você está vivendo algo assim. Peça para o Espírito Santo, Pai, me dá entendimento. Afasta de mim pessoas que não fazem parte do teu propósito, entender isso. Mas para isso eu preciso o quê? Quem vive isso é porque não entendeu a sua verdadeira identidade, não entendeu ainda qual é o propósito que Deus
tem para nós, não conhece o caráter de Cristo, né? Nós como cristãos, nós precisamos entender qual é o caráter de Cristo, né? O que é o caráter de Cristo, né? Como que é isso? Cristo é um modelo supremo de integridade, amor, perfeição, né? Perfeição espiritual. Esse é o caráter de Cristo. E como assim? Nós precisamos estar tendo Cristo, o Pai, como exemplo, para a gente poder sair desses lugares, para poder entender, para poder ser filha obediente, nós precisamos entender e imprimir em nós, para a gente poder transbordar na vida das pessoas, né, o caráter de Cristo. Então, se você ainda não conhece, né, a gente pode até estar trazendo aqui, né, os principais traços de caráter de Cristo, diferente do nosso. Então, bora lá, vamos entender assim outro tipo de sinal, né? Sinal interno, assim, que a gente vive isso. A perda da própria identidade. Como isso, né? Se você não sabe, né? Você não sabe quem é fora dos relacionamentos. Se eu preciso estar com outras pessoas, né? Se, por exemplo, se a sua alegria, as suas decisões ou até mesmo a sua fé dependem do outro. Se isso há uma desconexão entre eu mesmo. Vocês entendem isso quando a gente não conhece a nossa identidade? Quando eu fico na dependência do outro, né? Quando a perda da identidade própria, e que muitos de nós vivemos. Isso é um sinal de dependência emocional, né? Quando aquela coisa doentia, que eu não faço nada sem a opinião do outro. Diferente de marido e mulher. Marido e mulher sempre vão precisar ter essa conexão. Claro que, né? Mas não pode um viver a vida do outro. Eu só vou fazer porque o meu marido quer. É que eu não conheço, eu não tenho vontade própria, eu não tenho identidade. Com a única pessoa que a gente tem que ter dependência total é com Deus. E aí, para isso, eu preciso entender qual é o caráter de Cristo, para poder viver isso. Mesmo marido e mulher precisam estar alinhados, mas não dá para um ficar vivendo os sentimentos do outro. Estão tendo clareza disso? É? Como que eu sei se eu estou nessa situação? Quando eu não sei o que eu quero. Quando você entra num lugar assim, eu já não sei mais o que eu quero da minha vida. Eu não sei o que fazer. Se você está nesse lugar, se você começa a se perguntar o que eu quero realmente. Porque mesmo marido e mulher, cada um estão com um propósito diferente. Porque ninguém vem com o mesmo propósito. Pode até vir com algo parecido, mas por conta das habilidades que cada um de nós é único, nós somos diferentes. Deus nos trouxe aqui de forma individual. Mesmo os gêmeos univitelinos, esses, mesmo nascendo ali de uma mesma placenta, são seres únicos, né? Então, nós, seres individuais. Então, se você sentir, né, que tu está perdendo, né, uma das questões, eu não consigo mais saber o que eu quero, para onde eu vou, o que estou fazendo aqui. Será que esse pensamento é meu ou eu estou pensando pela cabeça de outras pessoas? Gente, isso é muito comum. Por conta do sequestro mental que acontece lá na infância, muitas vezes a gente traz crenças dos nossos pais sobre dinheiro, sobre educação, sobre várias questões a gente traz de outras pessoas que não é nosso.
A outra questão, o outro sinal oculto, ansiedade ou insegurança quando você está sozinho. Quando você não tem a presença de outra pessoa ali. Quando a gente vive isso, né? Isso significa um forte sinal, indício de dependência emocional. Eu não dar conta de ficar sozinho. Vocês entendem isso? Faz sentido para vocês entenderem um pouquinho? Se você, quando está sozinha, se sente vazia, né? Ansiosa, e tem pessoas que entram até em pânico quando não tem uma companhia constante. Por que muitas mulheres entram em relacionamentos, muitas vezes fracassados, já todo mundo vê que aquele relacionamento não vai dar certo? Porque eu não sei ficar sozinha, eu quero alguém comigo, né? Isso é um forte indício de dependência emocional. Você pode estar com várias pessoas e na questão do relacionamento, mas tem que se sentir bem, porque a gente nunca está sozinho. Nós temos quem? O Espírito Santo. Nós temos a nossa alma. A gente não pode se sentir ansiosa, entrar em pânico, estar sozinha. Eu preciso me sentir bem, né? No momento. Claro que eu não sou, né? Eu vou viver a minha vida sozinha. E na verdade ninguém vive sozinho, tu precisa se relacionar com outras pessoas. Mas poder entender que esse momento que eu não tenho outras pessoas aqui do meu lado, eu estou bem. Porque eu estou o quê? Conectada com o Espírito. E aí é a hora da gente se conectar mesmo. Não sofrer por isso. Então como é que eu faço isso? Né? Qual é o medo que existe por trás? Né? A pessoa quer sempre ser aprovada pelos outros. Eu quero estar com as pessoas porque eu quero, né, estar ali, entender isso. Então, qual é a raiz emocional disso? É quando falta de segurança interior. A raiz emocional é esse, é o medo do abandono. O medo, né, ou a carência afetiva não tratada. Esse é um dos sinais ocultos, né? E que a gente precisa olhar para isso. A outra questão, né? A necessidade de aprovação constante, uma insegurança enorme, que você precisa sempre que o outro olhe para você e diz, não, vai lá, faz. Você sabe que você dá conta de fazer e não vai, porque precisa dessa aprovação. Precisa ter alguém ali dizendo, vai, faz, que tu dá conta. Né? Por quê? Por que é isso? Porque a pessoa está sempre buscando validação nos outros. É importante tu perguntar? Claro que é. Principalmente nos relacionamentos, nas pessoas mais próximas. Perguntar, né, o que a pessoa pensa a respeito. E aí entra uma responsabilidade nossa como cristã. Que eu não posso responder para o outro, eu acho. A gente precisa conhecer a palavra e dizer, na palavra está escrito isso. Principalmente se a outra pessoa também é cristã, ou se não for. O que está escrito lá na palavra sobre dinheiro? Eu acho que você tem que fazer isso. Não. A palavra diz que nós precisamos entregar os nossos caminhos a Deus. Nós, como filhas, nós temos que entender que somos filhas, que buscamos o reino. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Como que é isso? Então, nós precisamos estar alicerçados. Então, se você está nisso, porque você fica ali esperando, né? Se você não recebe um elogio, né? Você pensa que está errado ou falhou. E aí é uma das questões que ontem ainda eu estava falando com uma mentorada minha, que daí as linguagens do amor, né? Que também, como a gente tem 5 traços de caráter, cada ser humano tem uma linguagem de demonstrar o amor. E o dela é palavras de afirmação, é aquela tipo de pessoa, por conta desses bloqueios que ela viveu na infância,
ela acha que ela gosta de ouvir. O marido tem que estar dizendo como tu tá bonita, obrigada porque tu cozinhou, obrigada porque tu fez isso, que bom, como tá gostosa essa comida. Só que ele não faz isso, porque a palavra de amor dele é prestação de serviço, a linguagem de amor dele. Então, ele ajuda ela a lavar a louça, ele vem do trabalho, ele faz uma coisa, gosta de consertar coisas. É a linguagem de amor dele dizendo para ela, eu te amo, você é importante para mim. Quando ele vai lavar a louça para ela, ele está dizendo, a comida está uma delícia. E ela, muito infeliz, porque não tinha isso. Isso é importante a gente conhecer também. Por conta do quê? Ela estava, por conta que ela gosta de palavras de afirmação, ela estava na dor, né, nessa dependência emocional de oculta, que ela não estava conseguindo entender, de que ela tinha necessidade de aprovação. E aí, quando ela começou a entender a verdade, então, né, eu não vou ficar infeliz porque o meu marido não me elogia, mas ele demonstra esse amor. Eu sei que ele aprova, que ele me ama. Então, minhas irmãs, como é importante a gente entender, a gente conhecer essas questões, e que muitas vezes a gente, como se diz no popular, a gente troca, né, os pés pelas mãos, briga, faz um monte de confusão e até fica reprimida, né, ansiosa, deprimida, pensando que não estou sendo aprovada, que eu não estou, as pessoas não gostam de mim. Tá fazendo sentido para vocês? Amém. Amém. É bem isso aí, porque as pessoas, a complementar um pouquinho sobre o que tu está falando, as pessoas elas são muito acomodadas, elas querem que a coisa aconteça, mas elas não querem estar na presença buscando. Então, assim, eu entendo, se tu não buscar, eu posso me enganar eu mesmo, mas Deus não nos enganamos, Ele conhece o nosso coração. Eu posso dizer lá para minha colega, assista a live, que é muito, é só a palavra do Senhor. Ela dizer que assiste nem não assiste, só bota ali no celular e sai. Não sou eu que sou, é ela que está sendo criticada, que está perdendo a bênção do Senhor. Daí quando tem um problema, quando tem uma doença, quando tem um financeiro, tudo, daí sabe reclamar, mas não querem buscar. Hoje, assim, eu vejo que as pessoas, elas querem estar na presença, elas não querem, como tu falou, entender com uma palavra ou coisa. Elas querem que tu chegue aqui e diz, tu vai ter tanto dinheiro, quer que tu fala coisa que, se ela não fazer, ela não vai receber. Tudo ela pode receber, saúde, financeiro, tudo. Mas se ela não buscar, não adianta mais dizer, tu vai receber se ela tá entre aqui e sai aqui. Isso, por isso que existe o livre-arbítrio. Cada um, sua salvação é individual. Eu não salvo o filho, não salvo o marido, não salvo o irmão. Se ela, cada um buscar, né? Então eu sempre falo sempre para meus filhos. Então, se não buscar, claro, eu quero que siga nesse caminho, que eu sei que é bom. Mas eu não posso obrigar ninguém a ficar. Não posso ninguém falar, ninguém fazer as coisas. E a gente, automaticamente, o Espírito Santo está no coração da gente, que a gente sente que a pessoa não tem interesse nenhum. A gente fica, não é sentida porque está perdendo a sua bênção e a sua salvação. Se não buscar, não é por nós não vamos salvar ninguém, não vamos lá, mas a gente aprende que se buscando na palavra, nesse momento, tirar um tempinho para o Senhor, não é para mim nem para ti, tirar um tempinho para Deus, aqui ou lá. Então eu tenho essa sensação de sentir quando a pessoa, ela não tem interesse, ela não gosta, ela não quer, entendeu? Então, assim, tudo numa boa, mas a gente fica sentida porque a pessoa está perdendo sua bênção e está sempre reclamando, né? Então, é isso que fala. E a Leia não vai poder entrar na live. Ela mandou no meu particular. Então, assim, não, tudo bem. Vamos, né, para a gente, complementando aí a tua fala, minha irmã, assim, quando Jesus fazia os milagres, né? E faz até hoje, mas quando ele estava, né, andando e que de repente chegava lá, por exemplo, vários deles, né, e um que para mim é muito forte era o cego Bartimeu, né? Jesus, filho, quando ele ouviu as pessoas comentando que Jesus estava vindo e ele estava lá mendigando,
que ele começou a gritar, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Imagina que era multidão de pessoas. E aí Jesus veio e pergunta para ele, o que é que você quer? O que você quer que eu faça para ti? Jesus sabia quem ele era. Com certeza sabia. Sabia, inclusive, que ele era cego, sabia a situação que ele vivia, né? E aí Jesus pergunta, o que é que você quer que eu faça? Né? Então, assim, ele poderia... eu quero que me dê dinheiro, me dê uma esmola aqui. Porque ele vivia disso. Não, eu quero... Enquanto que ele não disse, eu quero ver, eu quero, né, que eu enxergar. Então, assim somos nós, né? Como tu falou do livre-arbítrio. Nós estamos aqui trazendo uma contribuição, tem pessoas que você convida para vir, mas também, e aí é que eu falo, minha irmãzinha, assim, ó, tem duas questões. Quando a pessoa chega até nós e fala do seu problema, né, a gente tem que fazer uma pergunta para ela. Por que você está me contando isso? Né? Porque eu quero mudar. Beleza, então quer mudar? Daí tu indica os caminhos, faz isso, isso, isso. Não, eu estou contando por contar. Então, essa não quer mudar. Mas nós, como cristãos, a gente faz o quê? À noite, ou em aquele momento, o pai, coloca, declara. Tua filha, o senhor conhece o coração desse filho, se veio até mim, e se não veio que tu se compadece de alguém, aí você também, porque a oração, ela chega nas pessoas na hora que a pessoa precisa. Porque uma coisa é aqui, é disso que eu estou falando. Que quando a gente está vivendo essas dependências emocionais, muitas vezes o espírito, a alma até quer, conduz a gente para as pessoas que podem interceder. Então, se no falar a pessoa não quer, como você, tu convida, eu convido as pessoas, vamos assistir a live, vamos lá, é uma palavra, é uma contribuição, a pessoa ainda está lá no cativeiro do bloqueio emocional. É disso que eu estou compartilhando aqui. Aí que se chegou até mim, eu vou fazer uma oração. Se eu não posso fazer naquele momento que a pessoa não aceita, quando eu for para casa, no meu momento de oração a Deus daquele dia, de agradecer, de fazer uma retrospectiva do que aconteceu e ser grata, pai, se ouviu a fulana lá, né? Acho que está precisando da sua ajuda e ela não sabe como. Ela veio e eu falei para ela e ela... Então, o senhor conhece. Nós que estamos aqui hoje, a gente vai saber aquela pessoa está num cativeiro, pai. Põe os teus anjos lá. A gente tem essa liberdade e esse poder e essa autoridade de fazer isso. Orar pelas pessoas que chegam até nós. Que, se muitas vezes não somos nós que vamos evangelizar essa pessoa, levar uma palavra, apresentar Deus para ela, não é nem evangelizar, né? Se não for a gente, pelo menos, se ela chegou até nós, a gente tem a responsabilidade como filha de colocar fazer uma oração para essa pessoa, pelo menos um decreto, né? Profetizar sobre a vida dela. Pai, você chegou até aqui, pelo menos essa oração. Porque muitas vezes a pessoa está aqui, nesse lugar, e ela não percebe. Por exemplo, um outro bloqueio oculto é quando a pessoa, que mostra que a gente está ali na dependência emocional, quando você tolera o desrespeito. Se eu não sei quem eu sou, se eu estou ali, eu aceito, olha só. E a gente muitas vezes acha que isso é amor. Mulheres que apanham do marido, que são maltratadas, ignoradas muitas vezes, ou até manipuladas a se manter no relacionamento. Então, olha a dor dessa pessoa. Gente, nós precisamos entender o mundo espiritual e a dependência emocional aqui, o mundo espiritual é Deus, os seus anjos, mas o Satanás também está nesse mundo espiritual. E Deus
nos deu o livre-arbítrio. Eu tenho que me abrir e aceitar. O Satanás, ele trabalha 24 horas por dia. Glória a Deus que ele não é onipresente nem onisciente como o Pai. Mas eles são organizados, existem as potestades, existe hierarquia. Existem os soldados rasos que vão fazer, eles ficam observando. A palavra diz que os anjos estão ao nosso redor e os satanás, os demônios, ao nosso derredor. Por isso que Deus colocou os anjos, que a gente precisa orar, a gente precisa pedir. Isso é livre-arbítrio. Porque senão, o que está ao nosso derredor, que está um pouco mais longe, mas eles ficam ali de plantão 24 horas, esperando uma brecha. Aonde? Uma brecha aqui, ó. E se eu estou num cativeiro desse, de dependência emocional, pode vir os anjos de Deus cantando aqui, ó. Eu não vou achar que não é. Vocês entendem, minha irmã? Porque quando vem uma pessoa, então assim, ó, chegou, a gente convida, a gente clama, e nós vamos fazer isso. Eu coloco em oração antes de começar, eu acordo mais cedo aqui, Pai, ó. Põe os teus anjos lá, acordando as mulheres, as pessoas que o Senhor quer que estejam nessa live para ouvir. E você também, quando chegar alguém até você, declara sobre a vida da pessoa, coloca em oração. Né? Então, quando a pessoa chega nesse ponto, que eu estou falando aqui, a tolerância ao desrespeito, é porque ela tem a estima dela está lá embaixo, está lá no chão. Ela tem uma crença que não merece, né? Não merece ser amada, não merece ser cuidada, não merece mais do que aquilo, ou pelo menos tem alguém que cuida de mim, não é verdade? Isso não é cuidado. Então, é questão de estima, baixa autoestima, não se valoriza, porque possivelmente não foi vista na infância, não foi valorizada, não foi cuidada pelos pais, pelos adultos que deveriam cuidar dela, e aí ela está nesse cativeiro. Então, a gente tem esse dever enquanto cristã, enquanto filha. Isso aí é porque a pessoa acha que não é merecedora, né, Eliane? A pessoa acha que não é merecedora, que é normal viver assim, é normal ser assim. Exato. Mas logo vai passar, logo vai melhorar, e se não busca ajuda, mas não vai melhorar mesmo. Vai continuar não vai, sempre assim. Não tem. Vocês entendem assim, ó, o primeiro passo, quando chega e fala pra gente alguma coisa, nós temos o dever, como cristã, de orar por essa pessoa. Não quero, tu fala, ainda não. Então a gente, essa ovelha, as 99 estão lá, essa é a ovelha perdida, que a gente precisa orar mais, que a gente precisa colocar todo dia na presença do Senhor para se libertar disso, né? Vamos lá, tem mais um sinal oculto aqui, mais dois para eu falar para vocês. Dificuldade em expressar o que sente. Esse é um sinal oculto da dependência emocional. Quando eu não consigo, estou sentindo, mas eu não consigo demonstrar aquilo, né? Ou seja, você tem medo de conversar com franqueza. Com medo do quê? De estragar tudo. Estragar o quê, gente? Se já está tudo estragado. Se você vive num relacionamento assim e tem medo de colocar os seus sentimentos, eu não estou gostando da forma que eu sou tratada, eu não estou gostando desse jeito que não está me fazendo bem, né? Então, a pessoa silencia a sua dor para manter a paz, que é um sinal de desequilíbrio emocional. Quando, por exemplo, se você está sendo maltratada, você está percebendo isso está te fazendo mal, e você não fala, às vezes, não tem pessoas, às vezes, que sabem chegar, glória a Deus que, né, a gente já afastou esse tipo de gente. Tem muitas pessoas que vivem num relacionamento, e às vezes entre marido e mulher, pai e filho, mãe, que só vê o lado ruim da pessoa. Só sabe falar, você é preguiçoso, você não faz isso, não faz aquilo, né?
só sabe falar palavrão para a pessoa. Deus me livre, afasta esse tipo de gente. Né? E aí eu fico naquilo, eu não falo, pô, pai, não precisa falar desse jeito. Não, precisa, né? Não fala comigo desse jeito. E aí, quando você não consegue expressar isso, falar, é porque você tem independência emocional com as pessoas. Porque ninguém tem que ficar ouvindo palavrões, ouvindo palavras que denigrem a nossa imagem. Só vai fazer isso quem está numa dependência emocional bem grande. E aí é por quê? Porque não conhece a sua verdadeira identidade. Então, E pior o último... o marido falar da mulher e a mulher falar do marido para as pessoas. Porque o meu marido, porque não tem jeito. Porque cada vez é pior, porque é isso, porque... Então, daí que tu tá afirmando. O oposto dos filhos, porque não é daí, principalmente a mulher e uma mãe, né? Vão fazer essas críticas pesadas. E cada vez ela tá afirmando, empurrando mais buraco. Exatamente. Ela vê virar buraco, ela tem, e ela quer que tenha um relacionamento bom, daí não adianta, com mentira, aonde que entra isso que está falando. A pessoa vai ver se fica tranquilo para não se incomodar, mente para não ter coisa. E aonde que está se prejudicando mais ainda. Né? Que a mentira do diabo, né? A mentira do diabo. E a gente mente, cada pouco a gente mente sem pensar. E não tem mentirinha e nem mentirona, né? Todos são mesmo para Deus, é um tamanho. Exatamente. Então, é bem isso. Né? A gente precisa ter essa clareza. Né? Porque assim, ó, eu sempre dizia para os meus filhos quando eles eram pequenos, se você não tiver nada de bom para falar para a pessoa, fica quieto, não fala nada. Né? Aquela crítica construtiva. Que não é crítica construtiva? Né? Se eu não tenho nada de bom para dizer, eu fico quieto. Eu não verbalizo, porque, principalmente quem já sabe, conhece que a palavra tem poder. Se não é para declarar coisa boa, melhor que, né, pedir para Deus, cala a minha boca, fecha, morda a língua, mas não abre a boca. Então, a gente, se é daqui para lá, a gente precisa entender, né, que eu estou falando aqui dos sinais que a gente, muitas vezes, pode estar vivendo isso, porque eu tenho dependência emocional com aquela pessoa. Mas se de repente, glória a Deus, espero que não, quem está aqui, né, não tem esse hábito de fazer isso com as pessoas. Com o filho, com o marido, né, tá sempre denegrindo, sempre vendo só o lado ruim das coisas. Mas se você está vivendo isso, você precisa sair desse lugar. E para encerrar, né, o sétimo padrão, sinal oculto, o sinal oculto da dependência emocional é padrões repetitivos de relacionamentos tóxicos. Então, assim, ó, eu vivi isso lá atrás, glória a Deus que estou liberta. Mas se você está num relacionamento e você já passou um relacionamento, 2 relacionamentos, 3 relacionamentos, 4 relacionamentos, e você atrai para a tua vida sempre o mesmo perfil de homem, que daí você chega, ou mulher, né? Chega num ponto de dizer, não é homem nenhum presta, mulher nenhuma presta, porque todo mundo me engana, todo mundo rouba. Então, é um padrão repetitivo tóxico. Por quê? Dependência emocional. Por que você está atraindo esse tipo de pessoa para a tua vida? Porque você é aquilo, quanto mais medo eu tenho, quando a minha dor parece que a minha ferida ela fica estampada, eu vou atrair algo para machucar. Não tem, às vezes, quando a gente tem um ferimento no dedo, do pé, parece que tu vai direto ali, toda hora tu bate naquele ferimento. Então, esses padrões repetitivos também são assim. Essa dependência emocional. Então, assim, ó, se você vive em ciclos de relacionamento onde sempre se sente usada, invisível, culpada, tem dependência emocional. Qual é a raiz emocional disso? São as feridas não tratadas, os vínculos de alma desequilibradas e crenças sabotadoras. Você viveu, e se isso vem até você, você precisa buscar ajuda se você não vai dar conta sozinho para curar, libertar essas pessoas, colocá-las longe, decretar, pai, eu não aceito ser maltratada desse jeito, eu sou filha. Eu só não sou filha, eu sou filha amada, eu sou uma filha aceita, eu sou uma filha aprovada, eu sou uma filha com autoridade para estar aqui. Então, eu tenho autoridade em nome de Jesus para repreender qualquer tipo de pessoa que possa me querer fazer mal. E muitas vezes a gente acha que não é mal,
Se você tem uma experiência ou conhece alguém que está vivendo isso, em nome de Jesus, ore por essa pessoa, pede para ela entrar em contato conosco, que busque ajuda para se curar disso, que isso não é divino, né? Então, venha buscar, se abra para isso. Então, eu declaro hoje sobre a vida que nenhuma das pessoas que estão aqui hoje, no dia de hoje, que possa estar se identificando com um desses sinais ocultos da dependência emocional, se libertem, saiam desse lugar. Como que eu saio disso, né? Reforçando a sua identidade, mesmo se você ainda não sentir isso. Tem que dizer, eu não mereço, eu não quero viver, eu não permito ser, estar em independência emocional. Por quê? Eu sou filha, a gente tem que estar dependente do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a gente não se relaciona com o Pai só com o emocional. A gente é uma opção, é racional. Eu decido viver como filha. Eu decido conhecer um pouco mais de Deus. Porque é só assim. Entender uma das primeiras coisas que é importante a gente entender para ativar a nossa fé é entender qual é o caráter de Cristo. Porque aí eu vou buscar modelar, né? Cristo é amor incondicional. Será que eu estou começando por mim me amando? Como que eu me amo? Cuidando desse corpo, porque a palavra diz que o nosso corpo é o santuário, nós abrigamos quem aqui? O Espírito Santo. Então nós precisamos ter essa clareza. A humildade é outro traço, né? É o caráter de Cristo. Ser humilde, mansidão e paz. Será que eu consigo? Justiça e verdade, obediência e submissão ao Pai. Ele nos deu exemplo, né? Não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Quando ele estava lá em sofrimento. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a sua vontade. Está lá em Lucas 22, lá no 42, né? O 22 está descrevendo todo esse processo de Jesus da crucificação. Então, para a gente entender, nós precisamos ser misericordiosos e ter compaixão. Esse é o caráter de Cristo, né? Que está escrito lá em João 3, que fala assim, ó, eu não vim para condenar, né? Mas para salvá-lo. É isso. A gente precisa entender isso. Seja bem-vinda, Rosa. Então, esse é um, né, da gente entender qual é o caráter de Cristo. Outro caráter de Cristo, santidade e pureza. Está lá em Hebreus 7, que fala santo, inculpável, separado dos pecadores. Esse é Deus. Esse é o caráter de Cristo e que a gente precisamos conhecer para a gente poder estar cada dia mais melhorando. Fidelidade e perseverança. Está lá em João 13, 1, que diz, né? Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. Tanto amou, entregou a sua vida, né? Jesus não desistiu dos discípulos, mesmo diante das suas falhas, ele não desiste de nós. Ele foi fiel até a sua morte, ele continua sendo fiel, e é por isso que Deus exaltou Jesus sobremaneira, porque ele foi obediente, ele fez o que ele veio fazer, por mais difícil e desafiador. E não é diferente com a Ironia, não é diferente com a Deunilda, não é diferente com a Rosa, não é diferente com a Jacinta, não é diferente com a Cris. Não é. Nós viemos para fazer a vontade do Pai e a gente precisa conhecer. E aonde que está essa resposta aqui, ó? Perguntar, Pai,
qual é a sua vontade, qual é o seu propósito para a minha vida. E na segunda-feira eu vou compartilhar isso para a gente entender um pouco mais. Como existe o caráter, né, de Cristo, para a gente entender, existe também os princípios, existe como é específico de cada um, mas existe direcionamento de qual é o... Quando eu estou seguindo isso, eu estou fazendo o propósito. Eu estou vivendo o propósito de Deus. E aonde que eu vivo o propósito de Deus? Lá no lugar que eu estou inserida, não. Muitos aí pelo mundo, mas nem todo mundo é sair como missionário. É dentro do primeiro lugar onde que a gente está. Mas segunda-feira eu vou trazer mais essa informação, se alguém quiser mesmo, né, se aprofundar um pouco mais, conhecer, fique conosco venha conosco na segunda-feira. 6 horas da manhã a gente vai estar aqui. E nós vamos continuar a princípio. Lembra que maio a gente tinha determinado que a gente ia falar das mães, aí a gente está trazendo um pouquinho mais além. Então, junho vamos nos aprofundar. Eu, como terapeuta, sempre vou estar trazendo essa questão da dependência emocional e fazendo esse paralelo para a gente entender por que muitas vezes a gente não busca, a gente não consegue entender o caráter de Cristo, viver o propósito. Porque a gente está preso. E hoje eu trouxe alguns 7 sinais ocultos da dependência emocional. Que a pessoa fica ali naquela área e não sabe por quê, ou porquê, né? Então é isso que tu tá trazendo para saber por que está acontecendo, aonde que pode parar de acontecer, né? Mudar o teu comportamento ali, como tu tá dizendo, né? Como tu tá explicando, né? Aonde que Deus quer que a gente mude, que a gente pensa que tá certa, pensa que tem que ser assim e não é. E tu fica ali quebrando a cara, ali sofrendo e não, né? Exatamente. É muito, muito bom isso, muito bom. Então, assim, para a gente encerrar, obrigada, minha nora, maravilhosa. Vai com Deus, que Deus acompanhe você, que tem um dia maravilhosamente abençoado, né? Já está indo trabalhar. Carmen. E a Catarina da avó, que a avó está com saudade da minha princesa. Um beijo, meu filho amado. Então, assim, meus amores, para a gente terminar, encerrar hoje, fica uma reflexão aqui, né? E se você tem, né, já que Deus conceda a graça ali de você ter esse entendimento, aceite isso como entendimento, né? Que hoje, para ampliar um pouquinho mais a consciência, se você se identificou com um desses sinais de dependência emocional, lembra o caráter de Cristo. Tá, mas como que eu vou implantar no meu coração o caráter de Cristo? Né? Eu citei aqui muito rapidamente, mas para você entender. Então, o caráter de Cristo é uma semente plantada no coração daqueles que creem. Então, tem a dependência emocional, eu fui sequestrada aqui pelos demônios, porque dependência emocional é isso, é um cativeiro mental e que impede a gente de entender aqui a nossa alma, o nosso espírito, e aí com isso eu também não entendo, né? Eu não quero nem conhecer quais são, né? Qual é o caráter de Cristo, mas é por aí que começa. Entender né? Qual é e exercitar para que eu consiga, mas para isso eu tenho que ter fé. Então, ser cristão é permitir que esse caráter seja formado em nós. Mas primeiro eu preciso crer, eu preciso conhecer. E como que vai ser formado isso? Pelo Espírito, pela palavra e pela rendição diária, todos os dias. Eu estou ali dizendo, se eu não tenho ainda, Pai, ó, eu me identifiquei com um desses sinais de dependência emocional. Me mostra aqui, ó, no coração, Espírito Santo, me dá entendimento. É aqui que a gente pede. Me dê entendimento, eu quero ser curada disso, eu quero sair desse lugar. Porque eu não fui criada para estar no cativeiro, né? Então, lá em Colossenses 1:27 diz assim, ó, Cristo em vós, esperança da glória. Quando eu tenho
quando eu alimento aqui na minha alma, no meu espírito, o espírito sabe quem é Cristo, conhece o caráter de Cristo. Então eu preciso limpar aqui, ó. Mas eu limpo através do quê? Da consciência. Decidindo, eu não quero mais viver isso. Me identifiquei com os sinais ocultos da dependência emocional, eu não quero mais isso, porque eu tô aqui para viver o propósito de Deus. Certo, Amém. meus amores? Hoje a gente adiantou um pouquinho mais, né? Mas era um conteúdo que precisava ser mais explicado um pouco, né? Então vamos pedir para minha irmã linda, maravilhosa, minha bênção, e Amém. que Deus, honrando a tua vida, minha irmã, gratidão enorme pela tua companhia, pela companhia de cada uma das mulheres que estiveram aqui presente, as que vão ouvir posteriormente, mas que Deus, eu profetizo, eu declaro que Deus já vai tocando ali na mente de cada uma dessas pessoas para ter o entendimento e se libertarem desse cativeiro da dependência emocional. Em nome de Jesus, eu declaro. Amém. Vamos agradecer a Deus, agradeço pela tua vida também, Leone, que Deus cada vez te dá mais luz, mais sabedoria para te poder passar para nós e essa oportunidade de poder estar aqui presente na presença do Senhor. Então vamos orar, vamos agradecer. Segunda-feira espero que convida mais alguém, sabe, que o que tu plantar tu vai colher, tu tá plantando uma semente, convidando, faz a tua parte e o resto do Espírito Santo faz, tá? Vamos agradecer por esse dia, esse fim de semana maravilhoso, tá? Nós queremos nossa bênção, nós temos que buscar. Pai querido e amado, quero te agradecer mais essa oportunidade de poder estar na tua presença, Senhor. Eu sou muito grata, Senhor, pela minha família, pela família de todos que estão na live, Pai. Vem tocar no coraçãozinho de cada uma, Pai, que tem que estar na tua presença, Pai. Aleluia, aleluia. Grande tu és, maravilhoso, porque nós temos nada sem sua presença, Senhor. Senhor, meu Deus, querido e amado, te agradeço por esse fim de semana, para a semana que vai começar, Pai. Sempre na tua presença, que a Nossa Senhora é a nossa luz. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Abençoado fim de semana aí para todos. Aproveite ao máximo e não esqueçam quem nós somos em Cristo. Um beijo no coração de todos. Fiquem na presença do Senhor. Gratidão, minha irmã querida, pela sua presença. Beijo no coração de cada uma, tá? Seja um fim de semana maravilhoso. Até segunda-feira. Até segunda-feira. Beijo, beijo.